xixi nem tomar. Que delícia. Nossa, aqui desse lado isso ficou mais importante. Vamos começar enquanto essa galera está tomando aguinha ali. Hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares do que é ser igreja. E eu queria começar perguntando o que é igreja? Quem está fazendo contato visual? Fernando. Eu estava fazendo contato visual comigo. Não, então desculpa. Mas, para você, o que é igreja? Todo mundo viu? O que ele comentou? O quê? Fala mais alto. Uma comunidade de pessoas que creem em Jesus. Uma comunidade de pessoas que creem em Jesus. Ele. Para você, o que é igreja? Corpo de Cristo. E o que vocês acham que seria o primeiro pilar de uma igreja? Cristo. E depois, abaixo disso, os nossos atos, o que seria? Amor. O que mais? O quê? Redenção. Compromisso. O que mais? Oi? Comunhão. Alguém fala comigo? Empatia. O que mais? Mais algum? Nada? Não está faltando mais nada. Perdão. Pregar as boas novas. Mais nada. Mu, eu vou soltar os versículos aqui, não te passei, mas se você quiser colocar, pode pôr, senão tudo bem. E eu uso a versão sempre NBV. Eu queria começar falando sobre que abaixo do amor, ele é um dos mais importantes que existem. Que é o servir. Alguém sabe o significado da palavra servir? É mal, porque você não sabe o significado, porque não faz. Servir. O quê? Fala, pode falar. Fala mais alto essa bobeira do Júlio. Fazer algo que foi designado para fazer? Fazer algo para quando você servir algo, tipo, eu quis fazer isso... Não, calma aí. Não, juntei as minhas palavras, calma aí. Ai, foi mesmo. Trabalhar em favor de algo ou alguém. É isso que está escrito no Google. Isso faz alguma diferença na sua vida, saber disso? Faz? Não? Não pode falar, não pode não. Sim ou não? Faz diferença na sua vida? Tudo. Letícia. Quero ler com vocês Hebreus 10, 24, que diz assim: em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós, ele quem? Jesus. Vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos adoecemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Ou seja, esse versículo aqui, ele começa falando algo pra gente sobre a igreja, o templo prédio, que nós temos reuniões aqui, nós temos algumas coisas aqui na igreja que são nossos compromissos. Então, o que é o seu compromisso hoje na igreja? Tem pessoas aqui que servem ministérios. Agora, gente, vamos por aqui. O Murilo e o Arthur, dá tchauzinho aí. Dá tchauzinho aí. Entraram no cuidado. Quem errou a letra hoje foi o Murilo, brincadeira. Mas quem entrou no cuidado agora foi o Murilo e o Arthur. Então, eles erram e acertam igual todos os outros pessoas que estão ali há anos. Mas é um ministério, quem quiser entrar no ministério pode falar comigo, não tem jeito. Mas a gente tem compromissos aqui na igreja. E um desses compromissos é com as pessoas que fazem parte do mesmo corpo que a gente. Então, uma coisa importante de você saber é que servir faz parte do compromisso que você tem. Então, quando o Isaac falou a palavra compromisso, pela primeira vez, muito
disse algo muito sério. Porque se você gera um compromisso com as pessoas, você está gerando um compromisso com Deus. E se você gerou um compromisso com Deus, você está gerando um compromisso com as pessoas. Então, quando essa palavra aqui diz assim, não descuidemos dos nossos afazeres na igreja. Não é descuidar de esqueci que tinha que fazer isso, esqueci daquilo. É em detalhes. Porque o seu detalhe, a sua oração do seu ministério faz diferença. Ou seja, se você... Eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas aos domingos a gente tem uma coisa chamada que é oração 15:6. Que a gente, todo mundo que serve, se reúne ali na salinha e ora por tudo que está acontecendo no culto. Cara, se você não chegou 5h45, você chegou, sei lá, 5h46, 5h47, você não está cumprindo uma ordem que o Senhor deu. De cuidem do seu ministério, cuidem dos seus afazeres na igreja e até mesmo das suas reuniões. Então, às vezes a gente fala de cuidar dos outros, ser uns aos outros, só em amor, ou só em cuidado, ou só em orar uns pelos outros, mas a sua falta de compromisso com aquilo que você assumiu é muito sério. E agora, trazendo isso para fora da igreja, cara, é o compromisso com a sua escola. Se você é uma pessoa que ali tem aula de matemática e você detesta matemática, eu era uma pessoa que detestava tudo que era de exatas, não era comigo. E eu gosto sempre de afirmar que eu passei de ano no 9º ano, porque o Du ele estudou comigo no 9º ano. E eu faltava muito na escola. E ele me deu uma ajudadinha em química. Ele me explicou o básico de química para eu conseguir fazer uma prova de química. Então, era uma vida que eu levava de que eu estava cuidando. Eu não estava zelando. Então, quando você tem aula de matemática e você está fora da sua sala de aula, cara, isso é errado pra caramba. Então, quando tem coisas ali que o Senhor coloca diante de você, para você viver, e a palavra de Deus diz para cuidarmos dos nossos desejos, é exatamente sobre isso. Então, quando a gente fala de como é a sua vida fora daqui, ou seja, como é a sua vida numa segunda-feira, ou numa quarta-feira, ou numa sexta-feira, onde você quer chutar tudo assim, não, sabe, hoje é sexta, não vou fazer mais nada também, só quero ir para casa. Eu não sei se vocês fazem isso, mas, cara, às vezes eu tenho uma dessa. Quer saber? Mas isso é uma coisa muito séria. Tipo, às vezes a gente ri de coisas que a gente atropela, ou de coisas que a gente deixa passar, mas isso que é muito sério. Porque esse cara, se a gente ler Provérbios, ele vai falar exatamente sobre isso. E eu não sei se todo mundo aqui está lendo o João. Quem está lendo o João aqui? Quem fez isso? Se você ler João fala algumas coisas exatamente sobre isso. E continua. Gálatas 5:13 diz assim: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne. Fala, vontade da carne. Mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. O que é a liberdade da carne? O que é da vontade, dar lugar à carne? Libertinagem, o que mais? Pecado. A sua procrastinação é um pecado. A sua falta de amor, zelo, cuidado e compromisso é um pecado. Isso leva a gente a cada vez, se você procrastina uma vez, e seu cérebro entendeu que aquilo é muito bom e muito prazeroso, de momento, você vai fazer isso a longo prazo e que você nem percebe. Filipenses 2 diz assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente felizes, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para causar boas impressões aos outros. Sejam humildes, pensando nos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Gente, essa parte não é você ser xerifa na vida do outro. Tipo, sabe? Aquela questão, deixa eu ver o que vocês estão fazendo. E se meter na vida do outro. Não é sobre isso. Mas é que, se você tem o amor, se você tem o zelo e se você tem o cuidado, é impossível você deixar alguém para trás. Não tem como. Não tem como. Porque aquilo dói no seu coração. Aquilo incomoda o seu coração. Que seja a pessoa mais chata da sua sala de aula. Ou seja, o seu pai que implica sempre com você. Ou seja, a sua mãe que sempre discorda de você. Ou seja, o seu irmão que tinha que guardar uma louça. Vamos parênteses aqui. Hoje é aniversário do Thiago aqui, gente. Da tia
Apesar disso Mandou tudo, bem. apesar disso tudo, a palavra de Deus diz: ame uns aos outros, com uma somente e um só propósito. Porque se você tem o amor de Deus por você, e que é algo que a gente já conversa há muito tempo, então se você já entendeu esse amor, já vive esse amor, você ter esse compromisso com alguém se torna muito fácil. Porque isso daí não se torna uma ordem, de pegar o evangelho. Não, isso se torna um prazer. De que você entende que se alguém é importante para Deus, então essa pessoa tem o mesmo valor para você. Agora, quando eu falo isso, parece que se torna algo muito simples. Nossa, é verdade, é isso. Aí chega segunda-feira, às vezes tem, gente, uma coisa que eu necessitei, é feio falar, mas ontem eu estava muito cansada com o compromisso. E todas as pessoas que estavam na minha frente com o carro, dirigindo muito mal, era homem e mulher. Era mulher. Caramba, não dava. Eu tive que jogar contra o meu time, porque não é possível que uma pessoa tá andando assim. Mas, cara, vê como é um detalhe muito simples, muito simples. Mas que o meu amor e zelo por aquela pessoa que eu nem conhecia, não teve. E se eu tivesse que meter a mão na buzina, tipo, cara, sai da frente, vai pra frente da esquerda. Tipo, eu ia fazer porque eu tava na cabeça no compromisso que tinha que chegar. Então não existe mais amor e zelo. Agora pensa, naquela pessoa que esconde o teu estojo na sala, que pega a tua caneta, que coloca o teu caderno em outro lugar. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes chegava na sala e a minha mochila estava amarrada na cadeira. Então, tinha coisa assim que, cara, e você pensa na pessoa que fez isso. A pessoa não sabe fazer bagunça na sala. E, gente, esse simples detalhe de eu vou revidar é algo muito sério. Porque se torna pequeno hoje dentro da escola. Mas conforme você for crescendo e você for saindo da escola, tem coisas na sua vida que vão te incomodar ao ponto de você fazer isso. Assim, eu não sou uma pessoa muito oculta, assim, de graça. Mas tem coisas que às vezes me tiram, assim, de sério, eu falo, cara, não é possível. E às vezes eu trago uma resposta que eu falo, cara, Jesus jamais daria uma resposta dessa. Porque com tanta grosseria e com tanta raiva, eu falo, cara, ei, hoje eu fiz uma coisa muito feia vindo pra cá. Vindo pra cá? Não sei se a gente estava vindo pra cá. Não, indo pro parque. A gente já estava muito atrasado. Hoje é aniversário do meu irmão, aniversário dos nossos primos. Daí a gente estava comendo na casa da minha tia e tudo. E aí entrou um cara, saindo da América, entrou um cara assim, sei lá, acho que era 20 por hora. E eu já estava ouvindo. E eu achei que ele não ia entrar. E ele entrou. A minha única reação foi meter a mão na buzina. Que coisa que eu não faço sempre. Sempre, né? Mas eu fiz ali, cara, eu fui com a minha inteira pensando, meu Deus, o que eu fiz? Porque a pessoa não teve reação. A pessoa até diminuiu a velocidade e ficou lá pra trás. Falei, cara, se a pessoa também já teve um dia ruim, ou ela estava fazendo outra coisa, ou fez outra coisa, a cabeça dela estava ali. Mas foi coisas que eu só pensei depois que eu fiz. Então, quando a gente coloca essas coisas de Jesus no centro da nossa vida, esses pequenos, mínimos detalhes se tornam muito fáceis de praticar. Só que o problema é isso se tornar o centro. Porque a gente querer que a pessoa sinta o que a gente sentiu, sabe? A dor que a gente sentiu, ou a raiva que a gente sentiu, e você quer que a pessoa vai sentir a mesma coisa. Cara, eu vou falar no mesmo tom. Eu vou fazer do mesmo jeito. Gente, às vezes não precisa ser com alguém fora da sua casa. É porque é muito mais fácil fazer com quem mora com você. Porque você chegar um dia estressado, alguma coisa aconteceu, e você descontar em quem o primeiro que estiver ali, e você nem percebe. Você só viu que estragou o dia do outro porque o seu estava muito ruim. Então, prestem atenção nisso. E eu sei que, falando isso, é algo muito que os nossos pais fazem. E tipo, cara, se acontece alguma coisa no dia do meu pai, ele vai chegar super explodindo, estressado, não sei o que, não sei o que. E eu sei que muitos de vocês podem ter pensado exatamente assim. Tipo, não, essa é a história do meu pai, essa é a história da minha mãe. Porque se o dia da minha mãe tá ruim, o meu também fica extremamente ruim. Cara, se acontecer alguma coisa com o meu pai, ele já estressa a casa inteira. E isso vai acontecendo, gente, de uma forma que é um ciclo. Ou seja, um dia foi seu pai e sua mãe. Hoje pode ser quando você chega em casa e o humor da casa inteira depende de você. Então, isso não é viver Cristo. E não é ter Cristo no centro. E muito menos ser igreja. Porque a igreja que eu estou falando aqui não é essa que nós entramos, mas é essa quando sai daqui de dentro. Mateus 20, 28 diz assim: a atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Ou seja, a nossa atitude, a palavra de Deus diz, a nossa atitude tem que ser igual a de Jesus. Ou seja, a parte de amar, a parte de zelar, ou às vezes até o fruto do Espírito Santo. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Levanta a mão. Cara, se você aceitou Jesus, você tem uma coisa muito legal aí dentro. Além do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar algumas coisas, tipo frutos. E quais são esses frutos? Alguém consegue citar para mim?
mansidão, domínio próprio e mais. Qual dessas é mais difícil para você? A Duda foi mais alta aqui, ela não pensou. Ela se expôs. Domínio próprio. Agora eu quero mostrar para vocês que às vezes a gente olha assim, Senhor, me dá paciência, porque se aquela guria aparecer na porque se aquela guria aparecer na minha frente, ou se alguma coisa acontecer, sabe aquela coisa assim? Deus, me dá paciência, porque eu não consigo. Você tem noção de quando a palavra de Deus diz mais ou menos assim, vocês não recebem porque Pedem mal. vocês pedem mal. Ou seja, como que você vai pedir por uma paciência, por um domínio próprio, se você disse para mim que aceitou Jesus, e o Espírito Santo que vive em você tem todos esses frutos? Ou seja, o fruto está aí dentro. Você só não usufrui daquilo que foi um presente. É a mesma coisa que eu dizer para vocês assim, gente, vou dar para vocês uma passagem, sempre meu sonho, minhas mandíbulas, vamos para lá. Dou a passagem ali, sei lá, na mão da Duda. E ela vem e fala assim, não, Gabi, eu gosto daquele campo largo, eu prefiro ficar aqui do que pra lá. Cara, eu paguei tudo, eu paguei hotel, eu paguei passagem, eu paguei tudo. E você quer ficar em campo largo, e no máximo ir no campo I. O que é isso? Então, é exatamente isso. Não falando mal do campo I, eu sou muito de lá. Mas é exatamente assim como Jesus, cara. É exatamente assim. Ou seja, ele morreu por você. Aí ele foi lá e falou assim, vocês não vão ficar órfãos. E, não sei se vocês sabem, mas essa palavra não vão ficar órfãos tem um significado muito forte. Porque isso não quer dizer sobre pai e mãe. Vai ser no outro dia. E aí ele diz assim, vocês não vão ficar órfãos porque eu vou mandar outro. Ou seja, cara, tem alguém aí, juntinho com você. Então, quando você espirra, vai fazer xixi, você dorme, você acorda, você pensou algo de alguém, o Espírito Santo está aí, junto com você. E isso é o que? É assustador para você? Ou isso é algo que te conforta? Ué, legal, que bom que ele está aqui. Ou tipo, caraca, ele viu aquilo que eu fiz. Ele viu aquilo que eu olhei. Então, não peça o mal. Gabi, como que eu sei que eu não estou pedindo mal? Lendo a palavra de Deus. Se você ler, você sabe que você não está pedindo mal. E se você ler, você sabe tudo aquilo que você já tem. E de tudo aquilo que você precisa usufruir. A segunda parte de ser igreja é edificação. O que significa edificação? Todo mundo viu? Não. Aí viu? 1, 2, 3. Tá, um dos dois, então. Nenhuma vai. Construir. Edificação do Google é isso mesmo. Construir, fortalecer. Judas 1:20 diz assim: mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da Santíssima Fé. Fala, Santíssima Fé. Santíssima fé. Que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus enquanto esperam pacientemente que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo, e quanto aos outros, ajude-os a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles. Mas tomem cuidado, para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio de pecado deles, mesmo sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Antes da gente ir para a parte de baixo do versículo, ele começa falando sobre uma santíssima fé. Ou seja, que se você não tem um alicerce na santíssima fé, no crer em Jesus, você já vai desabar bem ali. Então você nem vai para o resto do versículo, porque se você já está edificado ali, não está firme ali, cara, você vai de mal a pior. E o versículo continua dizendo que vocês devem orar no poder e na força de quem? Na força do poder de quem que vocês devem orar? Do Espírito Santo. Sabe quando a gente fala assim, cara, vocês nunca vão conseguir sair de um pecado se vocês não tiverem firmes em Jesus, ou se vocês não colocarem isso diante de Jesus? É exatamente sobre isso que a gente está falando. Ou seja, que se vocês não orarem no poder e na força do Espírito Santo, fica muito mais difícil. Porque, do mesmo jeito que eu vim aqui dar a palavra para vocês, a gente sempre ora a Deus, ora as
pensamento, e quando eu vou fazer abertura de culto, eu oro assim: Deus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que a gente veja e entenda aquilo que o Senhor tem. Porque a palavra de Deus diz que nós somos testemunhas da palavra dele. Mas a gente só é testemunha de algo que a gente viu. Então, cara, é impossível acusar que o Thiago fez alguma coisa se eu não vi ele fazendo. Eu fui testemunha daquilo que ele fez. Então, mais do que vocês ouvirem a palavra de Deus, é vocês enxergarem exatamente isso. Ou seja, vocês estarem edificados na Santíssima Fé de Deus e vocês orarem no poder do Espírito Santo. O versículo continua dizendo assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. Ou seja, a pessoa que você chama para vir no culto, a pessoa que você chama para vir na célula, a pessoa que você quer caminhar junto, mas que é uma pessoa muito difícil. Sabe aquela pessoa que a gente chama de pessoa que ela é lisa? Cara, ela come o tempo todo. A palavra de Deus diz para vocês terem compaixão. Só que a compaixão, ela ajuda com uma coisa chamada oração. Ou seja, não adianta você ter compaixão dessa pessoa se você não orar pela vida dela. E não é você orar simplesmente, mas é você orar no poder de quem? Caraca, gente, mais alto. E salvem alguns, arrebatando-os do fogo, enquanto outros ajudam-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com Ele. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo aqui: cara, se tem alguém junto com você e que não vive essa verdade de Jesus, que não vive essa experiência com o Espírito Santo, ajuda ela. Abre a boca, fala o que você sabe, ora pela vida dessa pessoa e continua intercedendo por ela diariamente. Só que a palavra de Deus diz para você tomar cuidado. Com o quê? Porque se você não está firme na fé, se você não ora pelo poder do Espírito Santo, e se você às vezes não tem compaixão por alguém, você vai deslizar junto com essa pessoa. E cara, uma coisa que eu sempre digo: o pecado é algo muito sutil. Você não vê que ele está incomodando, você não vê que ele está pesando. Às vezes você faz aquilo até tipo gera não devia ter feito. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Até que chega um momento do pecado que isso não vai te incomodar mais. Gente, isso que eu estou falando, tipo, é uma conversa para algo muito grande. Mas preste atenção em como está a sua vida com Deus. Se o pecado da mentira não te incomoda mais, ou se o pecado da pornografia não te incomoda mais, qual o pecado que não gera mais nada em você? Então, a palavra de Deus diz: tome cuidado. Porque talvez, quando você for abrir a boca e você quiser trazer essa pessoa para junto de você, na verdade, é você que vai para junto dela. Porque você vai deslizar com ela em qualquer pecado que acontecer. Eu não estou falando, gente, de pecado junto, mas, cara, às vezes foi a música, às vezes foi a conversa, às vezes foi uma atitude sua, que aquilo, pronto. Tá vendo como é tão sutil? E o diabo faz uma bagunça gigantesca. Então, se o diabo tem oportunidade de fazer, ele vai fazer. E o que o diabo faz? Ele veio para... Mais alto. Mais alto. Matar, roubar e destruir. Cara, ele não veio para estragar qualquer coisa na sua vida. Então, o propósito que o Senhor te deu, a missão que o Senhor te deu, quem você é nele, pode ter certeza que ele veio para matar, roubar e destruir. A terceira parte é sobre o evangelismo. Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou dos seus discípulos e disse: toda a autoridade do céu e da terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso: eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Ou seja, depois que você entendeu o que é servir, depois que você vive uma vida de edificação diante do Senhor, fazer parte do evangelismo, fazer o reino não vai ser só no sábado. Cara, eu sei que vocês não vão só final de semana lá pro centro. Com certeza alguém fica zanzando. Tinha uma época, não sei se ainda tem, de pessoas que ficavam zanzando pelo centro de bicicleta. Cara, saía da escola, tava com o uniforme do Macedo, do Sagrada, do Rotário, e ficava zanzando pelo centro, andando de bicicleta, andando o dia inteiro, cara. Eu não tinha nada pra fazer, mas eles... No calçadão, tipo, era subindo e descendo ali. E eu ficava olhando, cara, o que essa pessoa tá fazendo ali? Até que uma vez eu fiz amizade com uma das pessoas que estudavam comigo, e que ele fazia isso. Por que você não fica em casa quieto, fazendo qualquer outra coisa? Ele, porque é legal ficar andando pra cima e pra baixo. Então, cara, isso se torna algo muito comum na nossa vida. Então, o reino, ele pode se tornar essa coisa de ficar andando de bicicleta
bicicleta para cima e para baixo no centro. Porque ele é algo comum, é algo natural. Ou seja, você sair daqui se sentindo fortalecido, se sentindo cheio do Espírito Santo, se sentindo capacitado, se sentindo ministrado por ele, e você só chega lá, abrir a boca, abraçar e orar, é algo muito natural. E devia ser algo muito óbvio. Devia ser algo muito comum. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é: não se prendam na agenda que a igreja faz, ou naquilo que tem que fazer ali. Então, se sábado e domingo, ou de segunda a sexta, você tem alguma coisa lá, cara, presta atenção nisso, porque às vezes você passa de cara fechada, ou falando qualquer bobeira, do lado de alguém que você orou num sábado, que você nem sabe mais, ou que você nem lembra mais do rosto daquela pessoa. Ou dentro do ônibus, eu não sei quantos que sempre estão saindo daqui de ônibus de Campo Largo para Curitiba, e que precisa sair, e galera, eu sei, de manhã, nesse frio, de manhã é muito chato, mas presta atenção nisso. Mateus 9, 35, 38 diz assim: Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar aonde ele ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Disse ele aos seus discípulos: portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Agora, não responde, para não ser tão feio, mas pense em você. Você é uma pessoa que Deus pode contar com você? Não, Deus, a hora que você quiser, no momento que você quiser, com as pessoas que você quiser, você pode contar comigo. Você é tão fiel a Deus quanto Ele é com você? Pense nisso. Porque ele diz assim: portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores. Ou seja, cara, no dia que a gente cantar Coração Missionário, ou a gente vir num apelo, ou a gente sabe fazer tanta coisa emocional, que na sua razão, quando chega um momento racional na sua vida, você não consegue colocar em prática. Então, o Senhor pode contar com você. Deus, a hora que você quiser, aqui dentro da minha sala, eu abro minha boca e agora? Deus, se é para eu ir naquela direção ali e falar com aquela pessoa, eu vou fazer isso agora. Tem uma história da mulher samaritana, onde Jesus estava caminhando e chega uma parte do versículo que ele diz assim: e eu precisava. Em algumas versões diz eu precisava, em outras diz eu tinha necessidade de passar por Samaria. Ou seja, ele sabia que ele tinha que ir reto, mas ele também sabia que ele tinha necessidade e que ele precisava ir em direção a Samaria, porque uma pessoa precisava dele. Então, se Jesus precisar contar com você hoje, isso seria algo viável? De tudo isso que eu falei, sobre servir, sobre você se edificar, não só se edificar, mas você saber edificar as pessoas que estão junto com você, caminhar com as pessoas que estão junto com você, fazer discípulos, caminhar com alguém. Gente, caminhar com alguém, tipo, é você juntar alguém e falar: vamos ali no grid tomar um café. E você vai e tem um tempo com aquela pessoa, não precisa ser todos os dias, a semana inteira. De tudo isso que eu disse, existe uma coisa em Provérbios 3,12 que diz assim: pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. Ou seja, de tudo isso, de você servir, de você ter um coração que edifica e de você fazer o evangelismo, é você ter um coração ensinado. Porque se uma pessoa te corrige, se uma pessoa falar que, cara, desse jeito que você fez não tá certo, ou se algum líder me fala: olha, desse jeito não dá, ou, cara, uma coisa simples. A Isadora, que ela é líder da mídia, ela chega e fala: olha, essa imagem não ficou boa. E você achar todas as justificativas possíveis para dizer que aquilo está excelente. Ou eu falar, sei lá, pro Murilo, o fundo do data, esse fundo aqui não dá para colocar. E ele achar todas as justificativas não, porque esse. Ou, o que é o que a gente mais comum que a gente mais vive, quando a gente escuta um não, e logo atrás dele vem um porquê.
nossa falta de um coração ensinável faz com que a gente não viva as coisas excelentes que o Senhor tem para a nossa vida. Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Logo depois, Apocalipse 1:5-6 diz assim: e de Jesus Cristo que revela finalmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei pela terra. Ele nos ama sempre, e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, seu Pai. A ele seja dada a glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Apocalipse 5:10, ele diz: e nos reuniu no reino e o fez sacerdote do nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. De quem esses versículos estão falando? De quem esses versículos estão falando? Quem é rei e sacerdote? Quem ele chamou para reinar sobre a terra? Quem? 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 Nós. Então, ele nos chamou para servir. Ele nos chamou para edificar. E ele nos chamou para falar. Para abrir a boca e falar. E mais do que isso, ele nos deu uma coisa chamada autoridade. Porque ele nos retirou do reino das trevas. Nos transportou para o reino da luz. Nos fez rei e sacerdote. Nos reuniu em reino só. Para que a gente pudesse reinar e governar sobre a terra. Então que, em nome de Jesus, surge sobre a sua vida a medo, surge sobre a sua vida a insegurança, sobre a sua vida a incertezas, sobre a sua vida não tem direção, sobre a sua vida a dúvida. Isso não exista mais em nome de Jesus. Porque você tem uma identidade, você tem alguém que te chamou, e você tem alguém que mais do que fez tudo isso por você. Tudo que ele tinha de autoridade, ele deu a você. Porque ele disse que outro viria no lugar dele. Então, que tudo que a gente fala, galera, tudo que a gente fala de sábado, no domingo, na quarta da célula, na sexta da célula, é exatamente sobre isso. Então, pense na vida de vocês. E naquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. E naquilo que precisa ser melhorado na vida de vocês. Não melhorado em várias áreas da sua vida, mas só na sua área espiritual com Jesus. Só naquilo que Jesus chamou você para viver. Para que a gente não fique pedindo mais trabalhadores. Porque já existem muitos trabalhadores aqui. A gente só precisa que a gente se levante e faça essas 3 coisas que são muito simples. Quero orar com vocês. Antes de orar, se vocês quiserem ter um momentinho com Deus e de colocar essas coisas diante de Deus, e cara, não vai na onda da música ou nas luzes apagadas, mas vai naquilo que o Senhor tem para sua vida. E naquilo que o Senhor falou no seu coração hoje, naquilo que o Espírito Santo incomodou o seu coração hoje. E uma das coisas que eu falo para vocês é: lembra de não ser emocional, lembra de você ser racional, porque uma decisão tomada hoje, ela precisa ser sustentada na segunda-feira. Porque, gente, é muito fácil você tomar uma decisão. Você, não, eu vou beber 2 litros de água amanhã. Você tomou uma decisão. Aí chega amanhã, você não colocou nem 500 ml na boca. Ou seja, você não sustentou uma decisão. Então, cara, essa decisão de Deus, eu quero que seja diferente, me usa, fala comigo, cara, que essa decisão seja uma decisão muito sustentada na sua vida. Que ela seja não só uma decisão sustentada por você, mas sustentada pelo Espírito Santo. Porque vocês vão orar no poder dele. E não sobre palavras vazias da boca de vocês. Então, se coloquem diante do Senhor, sabendo o que vocês estão falando.
possa viver isso grandemente com você, porque a gente precisa ser guiados por você, Espírito Santo. E que a gente não se prenda mais em coisas vazias, ou em coisas terrenas, ou em coisas que o Senhor coloca no nosso coração e que a gente deixa pra lá, ou que a gente esquece, ou que segunda-feira nem tem mais valor. Mas, Espírito Santo, nos ajuda a viver grandemente com você, a sermos pessoas extraordinárias em sua presença. Que a gente possa saber cada decisão, para onde a gente vai, o que o Senhor tem, qual é o nosso propósito, Deus, que a gente corra sempre para a sua palavra. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue a falar, Espírito Santo, no coração de cada um. Que o Senhor continue a ministrar sobre o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Essa é minha oração, de joelhos dobrados, com meu rosto no chão. Eu não tenho pressa de sair nesse lugar onde entendo que é existir. A tua presença é real, eu nunca senti nada igual. Só tu és santo, Senhor, eu te peço, coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de ti, sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de ti, sede de ti. Essa é